Meus irmãos, graça e paz. Em momentos onde nós vivemos reclusos em casa, em virtude da pandemia do coronavírus, momento muito difícil para nós, seres humanos, muito difícil para nós como igreja do Senhor, mas os templos estão fechados, mas a igreja do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Nós temos um pastor, nós temos um Pai que nos ama e nós devemos cultuar e adorar ao Senhor nessa noite. Por isso que nós estamos no culto online, no culto ao vivo, pelo Facebook, pelo Instagram, porque entendemos que o culto ao Senhor ele não pode parar. E nesse momento nós vamos orar, nós vamos iniciar com uma oração para que possamos adorar ao Senhor e entrar na presença do Senhor com ousadia, porque o nosso Senhor merece. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós vamos orar neste momento. Feche os olhos em casa, você que nos assiste agora, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Feche os olhos, vamos louvar e adorar ao Senhor neste momento. Senhor, nós louvamos e exaltamos o Teu nome nesta noite. Porque, Senhor, nós reconhecemos que Tu dominas o universo. Senhor, Tu tens o poder, a honra e a glória. Nada, Senhor, está oculto dos Seus olhos. Senhor, vivemos momentos difíceis, momentos, ó Pai, onde estamos reclusos em nossas casas, em nossos lares, os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, Senhor, tem se assustado com essa pandemia do coronavírus. Senhor, uma doença, um vírus que tem assolado tanto o mundo, tanto a nossa nação. Mas, Senhor, nós confiamos em Ti. Nós sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. E por isso nós louvamos o Teu nome nessa noite. Nós louvamos, Senhor, com alegria, nós louvamos com intrepidez, com ousadia. Porque o Senhor merece. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido. O Senhor tem agraciado, Senhor, as nossas vidas. Senhor, nada tem faltado em nossos lares. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, neste momento, que a Tua paz, o Teu amor, a Tua cura, Senhor, o Teu bálsamo, esteja sobre a vida daqueles que estão ouvindo e assistindo este culto neste momento. Senhor, abençoe as nossas igrejas, abençoe, Senhor, os nossos pastores, os nossos líderes, porque, Senhor, vivemos em tempos difíceis, mas em tempos difíceis, Senhor, nós observamos o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor tem protegido os nossos lares, assim como o Senhor foi, ó Pai, com o povo de Israel, onde, Senhor, o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais das portas, e o anjo da morte, Senhor, não adentrou naquela casa onde tinha o sangue do Cordeiro. Senhor, nós cremos que as nossas casas, os nossos lares, os umbrais das nossas portas estão selados, Senhor, pelo sangue do Teu Filho amado. E nós te clamamos nessa noite, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, amados, nós vamos louvar e adorar o nome do Senhor, porque Ele é grande, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor. Então você, neste momento, louve junto comigo e com a minha esposa, para que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos louvar. Lembre que o Senhor é grande, que Ele tem nos sustentado e tem nos mantido. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Louve ao Senhor na sua casa, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a
vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos louvar mais uma vez o Senhor. Amados, o Senhor é grande, Ele tem te sustentado nestes momentos difíceis. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. engrandeça o Senhor, meu irmão. E agradecer, Senhor, tem nos abençoado. por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor é digno de toda honra e de todo louvor. Senhor, nós louvamos o teu nome neste momento e declaramos, Senhor, que tu és grande, tu és imutável, Senhor, tu és infalível. A tua fidelidade, Senhor, tem perdurado em nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te clamamos nesta noite e te agradecemos, Senhor, sim, pela oportunidade de estarmos em casa louvando o teu santo nome. Senhor, tu sabes, ó Pai, o quanto nós queríamos neste momento estar na igreja, louvando e exaltando o teu nome. Mas, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu és o Deus que governa o universo. E neste momento os nossos corações, ó Pai, estão alegres em louvar o teu nome em nossas casas, em nossos lares. Senhor, obrigado por esta oportunidade de te louvar. Em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de nós iniciarmos a mensagem, a proclamação da palavra neste momento, que será o Salmo de número 23, eu quero ler junto com os irmãos o Salmo de número 91. Antes de nós adentrarmos em nossa mensagem, eu quero ler junto contigo o Salmo de número 91. Um salmo que diz: sob a sombra do Altíssimo Deus,
Um salmo bastante conhecido, e eu tenho certeza que é um salmo que mexe muito aos nossos corações. Eu quero, junto com você neste momento, ler o salmo de número 91, do verso 1 ao verso de número 10. Vamos ler a palavra do Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês, é a nossa bandeira e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente, Senhor, com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal, meu amado irmão, minha amada irmã, te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu tenho certeza que tem batido desespero e muitas das vezes desânimo em seu coração. Ainda mais com essas notícias que a todo momento chegam em nossas televisões e rádios. Mas, amados, nós temos que confiar no Senhor, nós temos que descansar à sombra do Onipotente. E neste momento, nós vamos mais uma vez orar. E nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados. E já pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor abra os nossos corações e mentes para a leitura da palavra do Senhor e a pregação desta noite. Quero que você feche seus olhos aonde você estiver nesse momento e você, em oração silenciosa, você peça ao Senhor e clame ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados e pelas suas falhas. E depois nós romperemos o silêncio em oração ao Senhor. Oremos nesse momento. Senhor, em Tua presença nos colocamos nesse momento, em total, Senhor, reverência à Tua palavra e à Tua presença. Senhor, queremos Te pedir perdão, ó Pai, pelos nossos pecados e pelas nossas falhas, porque sabemos, ó Pai, o quanto nós somos pecadores e quanto, Senhor, carecemos da Tua misericórdia, carecemos do Teu amor. Senhor, em nome de Jesus, nós Te clamamos nesse momento, Senhor. Perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. Porque, Senhor, somos errantes, sim. Somos pecadores, ó Pai, mas acima de tudo, Senhor, nós somos os Teus filhos amados. Nós somos, ó Pai, as ovelhas do Teu aprisco. Senhor, neste momento, limpa, Senhor, os nossos corações e mentes, para que possamos prosseguir, Senhor, nesta caminhada, que é árdua, que é difícil, Senhor. Mas nós sabemos que Tu és o nosso bom pastor. Tu és aquele, ó Pai, que nos guia e nos conduz. E por isso, Senhor, nós Te agradecemos, porque sabemos, ó Pai, que o Teu perdão nos alcança,
quando nós nos prostramos diante da Tua presença. Senhor, abençoe aqueles que estão orando neste momento, Senhor, confessando os seus pecados. Senhor, tranquilize o coração de cada um e renova, Senhor, no coração e mente de cada irmão que tem ouvido, Senhor, esta oração. Renova, Senhor, e coloca o espírito inabalável. Um espírito, Senhor, que te ame, que te adore. Senhor, obrigado por esta oportunidade. Te agradecemos, ó Pai, pelo perdão que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amados, confessamos os nossos pecados ao Senhor, pedimos perdão e temos certeza que somos absolvidos pelo sangue de Cristo Jesus. Louvamos ao Senhor e adoramos o seu santo nome e chegamos no momento de nós ouvirmos a voz do Senhor, ouvirmos a palavra do Senhor, palavra que é direcionada do trono do Senhor ao teu coração. E eu quero pedir neste momento, meu amado irmão e irmã, que você abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Nós vamos meditar neste salmo nesta noite. Um salmo bastante conhecido, mas um salmo que reflete o coração de uma verdadeira ovelha, de um verdadeiro pastor que nos ama. Salmo de número 23. Nós vamos abrir nesse momento o Salmo de número 23 para juntos lermos a palavra do Senhor e meditarmos nela. Assim diz a palavra do Senhor. O título que a Sociedade Bíblica do Brasil fornece ao texto é: O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este é o texto que o Senhor nos concedeu neste momento e nós vamos agora meditar em sua palavra. Talvez esse seja um dos salmos mais conhecidos. Talvez, se eu pudesse te indagar, qual é o texto bíblico que você sabe de cor? Qual é o texto bíblico que você tenha decorado na sua infância, adolescência, juventude ou na sua maturidade? Com certeza, você vai poder declamar de cor e salteado este salmo. Eu lembro quando criança, na minha mais tenra idade, eu lembro das minhas tias da escola dominical, tia Juni, tia Thelma e tantas outras que nos conduziram na igreja de Honório. E este salmo era um salmo que toda criança deveria saber de cor e salteado. E se nós fecharmos os nossos olhos e fecharmos as nossas Bíblias, com certeza você vai poder declamar este salmo. Mas será, meus amados irmãos e irmãs, será que nós conhecemos a fundo o Salmo 23? Será que nós conhecemos aquele que redigiu o salmo? Será que nós conhecemos quem é o bom pastor, quem é a ovelha, quem é aquele que conduz o rebanho? Este é um salmo muito importante. É um salmo que foi escrito por Davi. E é importante nós entendermos isso, porque quando entendemos quem é o escritor do salmo, nós vamos entender qual é a toada que o salmo vai nos levar. O Salmo 23 é escrito por Davi. Davi, pastor de ovelhas, chamado pelo Senhor através do profeta Samuel. Ele que era o menor de todos os seus irmãos.
e Deus o honra. Deus abençoa a vida de Davi. E Davi se torna o monarca de Israel, se torna o rei de Israel. Mas é importante que quando Davi escreve este salmo, ele está lembrando do seu tempo onde ele exercia o ofício de pastor de ovelhas. E é um ofício, amados, que não era muito bem quisto em Israel. Era um ofício que era deixado de lado, porque é um ofício que demanda cuidado, demanda tempo, demanda paciência. Para nós entendermos, a ovinocultura, ou a cultura das ovelhas em Israel, era uma cultura muito conhecida. E a ovelha, como todos sabem, é um animal dócil, mas é um animal que só escuta a voz do seu pastor. Se nós formos pegar e estudar um pouco sobre rebanho de ovelhas, nós vamos observar que a ovelha, desde pequena, desde filhote, ela é acostumada a ouvir a voz do seu pastor. E eu tento imaginar o salmista Davi escrevendo este salmo, e ele lembrando dos seus tempos onde ele era pastor de ovelhas. E assim inicia o salmo: o Senhor é o meu pastor. Nós observamos nesse salmo que Davi, ele vai começar adorando e reconhecendo a soberania do Senhor, dizendo que é o próprio Deus que é o seu pastor. Meus amados irmãos, nós estamos num momento de crise em nosso mundo. Não só no Brasil, em toda parte do mundo esta pandemia tem chegado. E não é simplesmente a questão de saúde, não é simplesmente a questão dos hospitais lotados. A economia cada vez mais tem encolhido. As pessoas têm ficado com seus corações em desespero. Muitos têm comprado remédios, têm lotado a sua casa de comida. E, amados, sejamos bem sinceros, nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. O Senhor é o nosso pastor. A soberania, o poder, a honra e a glória pertencem ao Senhor. E o salmista Davi, ele está declarando isso, que o Senhor era o seu pastor. Não era simplesmente o pastor de Davi. O Senhor, meus amados, é o nosso pastor. Eu quero te lembrar que Davi, ao escrever este salmo, provavelmente ele já era rei. E o rei, ele tem todo o poder em suas mãos. O que Davi pudesse imaginar, ele poderia ter em suas mãos, porque ele tinha o poder, ele tinha o cetro do reinado de Israel. Mas, meus irmãos, Davi, quando inicia este salmo, ele está reconhecendo que o cetro do universo pertence ao Senhor. E o Senhor é o nosso pastor. E nós, filhos do Altíssimo, nós somos as suas ovelhas. E o salmo não para por aqui, o salmo continua dizendo: nada me faltará. Muitas pregações e muitos textos são equivocados ao tentar traduzir do original esta palavra, nada me faltará. Amados, nada me faltará não é tudo que eu possa ter. Em nenhum momento o salmista está dizendo aqui o que nada me faltará seria a mesma coisa do que tudo eu terei. Não, não é isso. O que o salmista está tentando declamar, e no original, no hebraico, nós vamos observar isso, é que de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Existe um provérbio para nós entendermos um pouco esse nada me faltará, e é um provérbio que diz assim: não tenho tudo que amo, mas amo tudo o que tenho. O que o salmista está dizendo, amados, é que em hipótese alguma o Senhor vai deixar faltar as questões básicas em sua vida. Muitos, ao pregar esse texto bíblico, diz que quando nada me faltará é que nós teremos todas as coisas. Amados, não é isso. O que o Senhor nos mostra neste salmo é que tudo aquilo que nós necessitamos para viver, o Senhor nos concede. E, amados, sejamos bem sinceros. Você pode ter o melhor plano de saúde, você pode ter os melhores hospitais, você pode ter os melhores remédios em sua casa.
Mas se você não tiver o médico dos médicos, se você não tiver um pastor, aquele que nos ama, aquele que nos conduz, aquele que nos guia, nós não teremos nada. Porque não adianta termos dinheiro, não adianta termos o melhor plano de saúde, como eu acabei de dizer. Porque a nossa confiança reside no Senhor. Há pouco nós lemos no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu não digo a vocês que vocês não devem se preocupar e não devem se precaver dentro de suas casas, ao lavar as suas mãos, a fazer a higienização na sua casa. Meus irmãos, nós descansamos na sombra do Onipotente. Nós descansamos no nosso pastor, aquele que nos ama, aquele que nos guia, aquele que nos liberta, aquele que nos traz a mais profunda paz. E é isso que o salmista inicia falando. Mas ele ainda vai além, meus irmãos. Olha o que o versículo 2 diz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. Observem os verbos que são utilizados no versículo 2. O verbo repousar, o verbo levar, o verbo guiar. Vamos voltar à visão do pastor Davi. Davi provavelmente acordava de madrugada, porque as ovelhas eram conduzidas no deserto escaldante de Israel e de Judá. Então Davi acordava de madrugada para guiar as suas ovelhas pelo deserto até encontrar o oásis, até encontrar os pastos verdejantes, as águas que poderiam trazer o frescor e trazer o descanso às ovelhas. Amados, o texto bíblico nos mostra que é o Senhor que nos faz repousar em pastos verdejantes, ou seja, é o Senhor que nos traz o alimento, é o Senhor que faz com que a nossa cabeça e a nossa mente fiquem em mais profunda paz. E é paz que nós precisamos neste momento, meus irmãos. Nós precisamos entender que nós temos que ser dependentes do Senhor. Porque é isso que o salmista está nos mostrando. É o Senhor que nos faz repousar. É o Senhor que nos guia, o Senhor que nos leva às águas de descanso. A dependência, amados, é um segundo ponto deste texto bíblico. Em primeiro lugar, Davi demonstra a soberania do Senhor, que ele era o pastor. E segundo, Davi se coloca numa posição de ovelha e diz, olha, é o Senhor que me faz repousar. É o Senhor que me faz andar em pastos verdejantes. É o Senhor que me leva junto às águas de descanso. Meus irmãos, nós somos as ovelhas do Senhor. Por mais que eu, como seminarista, os pastores, somos outorgados e recebemos o mandato do Senhor para conduzir o rebanho, é o Senhor que é o cabeça da igreja, é o Senhor que é o pastor. Se nós formos observar no Evangelho de João, a partir do capítulo 10, Jesus vai começar a demonstrar que ele era o pastor. E o pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus nos mostra, neste texto bíblico, através do Salmo de Davi, que é o Senhor que nos faz repousar, meus irmãos. É o Senhor que nos leva junto às águas de descanso. E não só isso, nós como ovelhas do Senhor, nós precisamos ser dependentes do Pai. Eu fico imaginando, amados, e eu busquei, ao pregar esse texto nessa noite, eu busquei na internet, no YouTube, alguns rebanhos e como os rebanhos são conduzidos. E é interessante que é sempre dois pastores, um homem mais velho, mais amadurecido e um mais jovem. Por quê? Porque caso esse homem amadurecido venha a falecer, o mais jovem que já também conduz o rebanho e que as ovelhas já reconhecem a sua voz, as ovelhas não vão precisar ser levadas ao matadouro. Por que eu estou falando isso? Uma ovelha que é conduzida por um pastor durante anos e esse pastor morre, essa ovelha não obedecerá mais um outro pastor. E o trajeto final desta ovelha é a morte, é o matadouro. O que o salmista nos mostra aqui, que quando ouvimos a voz do nosso pastor,
Nós não vamos num caminho ao matadouro. Nós vamos às águas de descanso. Nós vamos como ovelhas do Senhor a repousar em pastos verdejantes. Então preste atenção nos verbos: repousar, levar e guiar. Mas o versículo 3 continua dizendo o seguinte: refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça. Amados, não é você como ovelha que vai entrar no caminho da justiça. Não é você como ovelha que vai penetrar no caminho da justiça pelo seu próprio intelecto. O texto bíblico diz que, em primeiro lugar, no versículo 3, o Senhor refrigera. O Senhor renova a alma das suas ovelhas. O Senhor é aquele que tira completamente a angústia, a ansiedade, o medo e coloca na alma desta ovelha o refrigério, a paz que excede todo entendimento. E não só isso, é o Senhor que nos guia pelas veredas, pelos caminhos da justiça. E quando, ao ler este versículo, nós logo nos reportamos ao Salmo de número 1, onde vai falar sobre o caminho do justo e dos ímpios. Nós, amados, como justos, nós como ovelhas do Senhor, nós temos que clamar e buscar o Senhor, porque é Ele que nos leva ao caminho de justiça. É Ele que nos leva ao caminho de paz. Mas ainda não acabou este salmo. Olha quem vai dizer no versículo de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amados, o salmista Davi, ele vai declamar um dos versículos mais bonitos da Bíblia. E ele vai dizer o seguinte: olha, ainda que eu caminhe em passos tortuosos, ainda que eu esteja indo de encontro à morte, ainda que eu olhe para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, e eu não consiga ver uma saída, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. A ovelha do Senhor não somente ouve a voz do Senhor, a ovelha do Senhor sabe que é o Senhor o seu pastor que lhe protege. Nós, como ovelhas deste aprisco do Senhor, nós sabemos que nenhum mal nos sucederá, porque o Senhor está conosco, pois é o Senhor que nos guia, o Senhor que nos leva ao caminho de salvação. E quando nós observamos isso, nós lembramos de Cristo Jesus. Nós éramos errantes, nós éramos homens inimigos do Senhor. E quando Cristo Jesus nos redimiu, Ele nos tirou do império das trevas como um bom pastor, nos tirou do precipício como aquela última ovelha das 99, aquela que andava perdida. O Senhor, o nosso pastor, nos buscou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E o salmista diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, ó pastor amado, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós precisamos entender o ofício de um pastor. E todo pastor em Israel usava um cinto, e neste cinto, à sua esquerda estava o bordão e ao lado direito estava o seu cajado. E ambos os instrumentos eles eram utilizados pelo pastor para ou afastar as bestas ferozes, os animais ferozes, que era o bordão, e com o cajado ele tinha aquele instrumento que guiaria as ovelhas para o caminho correto. Amados, esse texto bíblico nos mostra claramente que com o bordão do nosso pastor, o bordão do Senhor, ele afasta todo o mal da nossa tenda, ele afasta todo o mal das nossas casas, ele afasta todo o mal das nossas famílias. Com o bordão ele repele tudo aquilo que não provém do Senhor. E com o cajado ele toca o aprisco que é dele,
para que possamos ser guiados pelo próprio pastor ao caminho de justiça, ao caminho de paz. Amados, por isso que o texto bíblico diz sobre bordão e cajado. O bordão é aquilo que repele e o cajado é aquilo que traz. Amados, nós somos atraídos pelo Senhor, pela sua voz, pelo seu cajado que nos conduz. E aí o Salmo, que é uma poesia, ele vai ter uma transformação neste momento. Nós observamos que do versículo 1 ao versículo de número 4, o salmista faz uma alusão entre o pastor e a ovelha e o seu pastor. Mas agora, do versículo 5 ao versículo 6, nós vamos observar já uma alusão do rei e dos seus inimigos, do rei e do seu reinado. E aí nós observamos que Davi não somente lembra do seu pastorado de ovelhas, mas ele vai lembrar da sua função de rei, declarando que o Senhor era rei sobre todos. Olha o que vai dizer o versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi era rei. E como rei, ele deveria sempre se articular politicamente. E quando os inimigos vinham para Israel, em grande parte das vezes, o que acontecia? Era enviado um emissário, e esse emissário de um outro povo, de uma outra nação, dizia ao rei daquela nação que se não tivesse um acordo, provavelmente haveria guerra. Quando o salmista está dizendo assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, ele sabe que como rei, ele se assentaria muitas das vezes na presença dos seus adversários. Mas nós sabemos que mesmo rodeados por adversários, é o Senhor, como o salmista diz, é o Senhor que unge a nossa cabeça. Essa questão da unção da cabeça com óleo está demonstrado aí a questão da capacitação do Senhor, do poder do Senhor, da unção do Senhor sobre as nossas vidas. E além disso, o meu cálice transborda, que quer dizer que a provisão do Senhor transborda em nossas vidas. É estranho dizer isso, que a provisão do Senhor transborda em momentos difíceis, em momentos de pandemias. Mas, amados, nós precisamos crer que é o Senhor que provém, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que mantém. Olha a despensa da sua casa neste momento, olha ao redor da sua casa, onde você estiver nesse momento. Tantas coisas o Senhor tem nos dado e tenho certeza, meu irmão, se você colocar a sua cabeça em total reflexão, você vai ver que você não é merecedor, e nem eu sou merecedor de nada. Mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos mantido, o Senhor tem dado a provisão, e quando o salmista diz que o cálice transborda, ele está demonstrando que é o Senhor que faz prosperar, é o Senhor que provisiona todas as coisas. E ele encerra este salmo com o versículo de número 6, onde ele vai declamar que o Senhor é fiel, bondoso e misericordioso. Olhe junto comigo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando eu olho a finalização desta poesia, quando eu olho o desfecho deste salmo, eu vejo claramente, amados, que o Senhor nos conduz, o Senhor nos guia, o Senhor nos faz repousar, o Senhor retira as nossas vidas do vale da sombra da morte. O Senhor prepara uma mesa na presença dos adversários e unge a nossa cabeça com óleo. O Senhor nos capacita, o Senhor provisiona aquilo que nós necessitamos em nossas vidas. E aqui o salmista diz que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão. E eu fiquei
sabe, com o meu coração desejoso de entender o que o salmista está querendo dizer no certamente. Ele está demonstrando aqui que ele tinha, amados, não somente uma certeza, ele tinha fé. Que o Senhor, que a bondade, que a mansidão, que a misericórdia do Senhor o acompanhava. Meu amado irmão que está assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, tenha certeza disso em seu coração. A bondade e a misericórdia do Senhor têm te seguido. A bondade, a misericórdia e a fidelidade do Senhor têm te mantido. Não se desespere nesse momento, ore ao Senhor, clame ao Senhor neste momento para que a bondade e a misericórdia dele chegue a esta nação. Porque nós entendemos, amados, que nós estamos vivos e se estamos passando por turbulências em nossas vidas, o Senhor continua conduzindo o barco. Eu lembro do Novo Testamento, praticamente no Evangelho de Marcos, que vai dizer que os discípulos começam a ficar afoitos, o mar estava revolto e Jesus Cristo estava dormindo na popa do barco. E eles lembram de Cristo naquele momento e pedem a Cristo: olha, o Senhor não está vendo que nós iremos perecer. E somente com a voz do Senhor, com a presença do Senhor, acalma aquele mar e acalma aquela tempestade, a ponto deles dizerem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É este, amados, aquele que tem a bondade, aquele que tem a misericórdia, aquele que tem a fidelidade do Senhor. A fidelidade é esse que nos traz à memória aquilo que nos dá esperança, como o profeta Jeremias vai dizer. E não só isso, todos os dias da minha vida, o salmista diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É importante nós entendermos essa questão do habitarei na casa do Senhor. Se nós formos pegar no original, no hebraico, nós vamos ver que o salmista está dizendo que quando eu retornar à casa do Senhor, eu estarei no templo do Senhor louvando o seu nome. Porque parece a palavra habitar, que é uma palavra do hebraico traduzida para o português, o habitar na casa do Senhor, às vezes nos dá uma impressão que nós temos que ficar 24 horas na casa do Senhor. Não é isso que o salmista está dizendo. Ele está demonstrando que, como pastor, ele guia as suas ovelhas, mas há um momento quando as ovelhas estão alimentadas, quando as ovelhas estão saciadas da sede do deserto, há um momento de retornar à casa. E é isso que o salmista está dizendo: e habitarei e retornarei na casa do Senhor, ou à casa do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, a alegria do cristão, a alegria do crente é estar na casa do Senhor. E eu sei que nesse momento é difícil estar na casa do Senhor. Nós, como cristãos, precisamos entender que os homens instituídos de poder são colocados no poder pelas mãos do Senhor. E nós devemos obedecer, tanto o governo federal, estadual e municipal. Eles desejam que os seus cidadãos eles fiquem reclusos dentro de casa. E eu sei que nós, como cristãos, temos a felicidade de estar na casa do Senhor. E neste momento nós não estamos. Mas, amados, o templo pode estar fechado, como eu disse no início deste culto. Mas a igreja do Senhor, ela permanece viva. A igreja do Senhor, ela permanece pulsante, clamando e louvando ao Senhor. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Que este salmo nos traga esperança e nos lembre que nós não somos os pastores deste rebanho. É o Senhor que é o nosso pastor. É o Senhor que nos conduz, nos guia e nos faz repousar em pastos verdejantes. E lembre, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que haja pandemia de coronavírus, ainda que haja diversas outras situações catastróficas, nós precisamos lembrar que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque o Senhor, Ele está conosco, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Então que Deus te abençoe
em nome de Jesus, e que este salmo possa estar latente no teu coração de lembrar do verdadeiro pastor. Neste momento, finalizando e encerrando o nosso culto, após esta reflexão, após esta mensagem, nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor nesse momento. Nós vamos orar pelas nossas famílias. E você vai orar com a sua família. Você vai orar com a pessoa que está ao seu lado, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com os seus netos, com aquele que esteja na sua casa. E nós vamos orar neste momento para que o Senhor cele os umbrais das nossas portas com o sangue do Cordeiro, e que nenhum mal se achegue na nossa tenda. E se algum mal a chegar, nós lembramos que nós temos o médico dos médicos. Nós temos o sumo pastor, o sumo sacerdote, Cristo Jesus, aquele que nos abençoa. Então nós vamos orar nesse momento. Nós vamos clamar ao Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos, junto com o seu familiar, junto com a sua esposa, com seus filhos, e clame ao Senhor neste momento. E eu quero orar com você. Eu quero orar por você e por sua família neste momento. Nós vamos orar. Quero chamar neste momento a minha esposa aqui do meu lado, que nós vamos orar e clamar ao Senhor pela tua vida. Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor, neste momento. Senhor, nós clamamos, ó Pai, através do sangue do teu Filho amado Jesus. Senhor, obrigado por esta oportunidade que tivemos de orar, de louvar, de ouvir a tua palavra. Mas, Senhor, nós te clamamos, ó Pai, com perdão dos nossos pecados. Clamamos, ó Pai, neste momento pelas nossas famílias. Senhor, pelas nossas vidas, pela vida, Senhor, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, daquele, Senhor, que tem nos ouvido neste momento através do Instagram, através do Facebook. Senhor, nós confiamos que o teu sangue carmesim, o teu sangue amado nos protege, Senhor. Neste momento de pandemia, neste momento que o mundo sente o desespero e a pequenez, Senhor, que nós possamos lembrar do verdadeiro pastor, que nós possamos, Senhor, lembrar do nosso verdadeiro amigo, aquele que nos conduz a pastos verdejantes, aquele que nos leva a águas de descanso. Senhor, obrigado pela nossa família, obrigado, Senhor, pela nossa casa, obrigado, Senhor, que não tem faltado o pão de cada dia em nossas mesas. E louvamos, Senhor, o teu nome neste momento. Senhor, abençoe este município, este estado, esta nação. Senhor, abençoe aqueles que neste momento estão nos hospitais. Aqueles, ó Pai, que têm sofrido, Senhor, com a aflição desta doença. Senhor, Tu és aquele, Senhor, que é o Jeová Rafá. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva. Aquele, Senhor, que traz, Senhor, a vida àquele que está morto. Senhor, abençoe estas pessoas nesse momento. Abençoe, Senhor, os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos, enfermagens, radiologistas e tantos outros, Senhor, que trabalham nos hospitais. Senhor, com o teu bálsamo, que a tua paz e que a proteção, Senhor, que vem do alto possa se chegar a cada um deles. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos pela oportunidade que tivemos, ó Pai, de te louvar e adorar o teu santo nome. E te pedimos, ó Pai, nos dê uma noite de paz, uma noite, Senhor, de tranquilidade, uma noite, Senhor, com o teu amor, que a tua paz nos envolva. Em nome de Jesus, Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Neste momento, meus irmãos, encerrando o nosso culto de oração, de louvor e adoração ao nosso Senhor, eu quero dar alguns recados à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Mendanha. Nós vamos, até o dia 31 de março, o conselho da nossa igreja, ele decidiu que até o dia 31 de março nós estaremos em nossas casas, em nossas residências, para aguardarmos quais serão as próximas decisões do governo. Então, até o dia 31 de março, nós teremos cultos ao vivo todo domingo às 19 horas. E, além disso,
Toda sexta-feira nós teremos o Gota de Orvalho. Nós teremos uma reflexão da palavra do Senhor toda sexta-feira a partir das 19h30, 20 horas. E por fim, meus irmãos, não deixem de se cuidar. Evitem sair de casa, evitem transitar pela cidade. Você que tem a oportunidade, às vezes, de até ajudar um idoso que não pode sair, que você possa fazer isso, mas com cuidado. Que você possa lavar as suas mãos, que você possa se cuidar. Vivemos em tempos difíceis, tempos que nós temos que nos precaver e nos prevenir, mas lembrando sempre que é Cristo Jesus que nos conduz. Então, amados, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Ele te dê uma noite de paz, uma noite de amor, uma noite de tranquilidade. E nós vamos, neste momento, cantar, porque Ele vive, porque o Senhor vive e eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Vamos louvar nesse momento, através deste louvor belíssimo que toca muito aos nossos corações. O Senhor vive, meus irmãos, e Ele tem nos sustentado. Ele tem nos mantido por amor e pela misericórdia dEle. Seu filho amado, louve na sua casa pra nos salvar e nos perdoar. E perdoar. Na cruz sorrir por meus pecados, Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. porque Ele vive, meu amado irmão. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que Deus te abençoe, meu irmão, nesta noite, em nome de Jesus.